Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos à nossa casa de Bezerra, neste espaço virtual. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui estamos novamente para compartilhar o nosso tempo e energia, como sempre acontece às quartas-feiras, a partir das 10 horas da manhã. É um prazer estar aqui novamente para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. E lembramos que esse nosso singelo trabalho tem por intenção fazer com que esse tempo, esses minutos, sirvam de momentos de reflexão e imersão sobre as sábias palavras do Mestre Jesus. E que ele e os amorosos amigos da espiritualidade possam continuar nos intuindo e amparando nesse trabalho de divulgação da doutrina. E reforço o convite. Acompanhe nossos estudos, deixe os seus comentários. E se achar interessante esta mensagem, que ela vai auxiliar alguém, compartilhe. Agradecemos pelo compartilhamento. E hoje eu quero falar com vocês sobre o tema moléstias orgânicas. E vamos, primeiramente, lembrar de algumas palavras do Mestre Jesus. Primeiro vamos encontrar em João, capítulo 9, versículo 1 a 7, que diz: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E Jesus ainda acrescenta: Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, conforme relata Mateus, Jesus cuspiu na terra e com a saliva ele fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Vamos encontrar uma outra passagem em Mateus 8, 2 a 3. Essa passagem de Jesus, que eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Mais à frente, em Mateus, capítulo 8, 14 e 15, vamos encontrar que Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste com muita febre. Jesus tocou-lhe na mão e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. Por fim, em Mateus 8, 16, 17, já chegava a tarde e trouxeram a Jesus muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos aqueles que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Está lá no Antigo Testamento. Jesus, então, ele tomou sobre si as vossas enfermidades e levou as nossas doenças. Vamos lembrar, irmãos, que Jesus andava por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino dos céus. E curava todas as manifestações de doenças e enfermidades entre o povo. Sabemos que a fama dos seus milagres espalhou-se para muito além dos limites da Galileia, de tal forma que, em breve, começaram a aparecer muitos enfermos procurando Jesus em busca de cura, vindo até mesmo de regiões tão distantes como a Síria à época. Então, qualquer que fosse o mal, a doença, mesmo chamados possessos,
os chamados demônios, entre aspas, os loucos e os paralíticos, a todos Jesus curava. Multidões enormes seguiam Jesus, multidões que vinham da Galileia, das cidades de Jerusalém, da Judéia e até do outro lado do Jordão. E aí façamos uma pausa para a reflexão. Como explicar essa grande realidade da vida humana em relação às enfermidades físicas, morais e espirituais? O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Romanos 6:23, nos apresenta a razão. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas aí façamos um questionamento. O que é, então, esse pecado segundo a doutrina espírita? Em sua concepção original, essa expressão vem do hebraico, né, chata, que, passando através de outras transformações, indicava o pecado como uma ofensa a Deus, mas também fazia referência a qualquer tipo de erro, como errar o caminho para a ida a um local ou o lançamento de uma flecha, errar o alvo. Isso até então tinha a ideia de pecado. Porém, esse sentido de errar o alvo, de desviar-se do caminho certo, tem o sentido de perder-se no deserto, no mato, enganando-se o rumo. Com o passar do tempo, o termo pecador, ele passa a ter um sentido próprio, como, por exemplo, no grego, que faz a referência a alguém que está desorientado, errado, isto é, o que está fora do caminho certo. Então, o conceito já fica um pouco alterado. Então, não dizemos pecado nem pecador, pois essas palavras assumiram um significado específico de ofensa a Deus, como se a divindade fosse uma criatura mutável que pudesse ofender-se, zangar-se com os homens e depois perdoar-se quando este se arrependesse. Pensemos em uma criança e um pai. Quando uma criança desobedece, o relacionamento com seus pais fica tenso? Possivelmente fica, não é mesmo? Então, o pai ainda ama a criança e ainda tem o melhor interesse da criança no seu coração. A criança, esse seu filho, nunca deixa de ter essas ligações com o pai. Entretanto, a criança pode experimentar algumas consequências, como a desconfiança, a disciplina, o sentimento de culpa e assim por diante, levando ao longo da sua existência. Mas, ao longo do tempo, essa relação pai e filho finalmente é restaurada. Mas, geralmente, a dor vem em primeiro lugar. São os traumas tratados aí nos consultórios psiquiátricos. O mesmo acontece entre nós e Deus. Quando nós nos rebelamos diante das suas leis divinas ou naturais, as nossas vidas, portanto, podemos dizer que experimentamos, entre aspas, uma possível morte. Porque nos afastamos de Deus. E quando retornamos a Deus, também nós restauramos a nossa vida espiritual. Como não lembrar daquele pai que estava feliz na parábola do filho pródigo, quando disse muito bem, porque este meu filho estava morto e reviveu. Vejamos, irmãos, que isso é mais um fato incontestável. Os desequilíbrios ou enfermidades do espírito têm início com os abusos e afastamento da lei divina. Isso é fato. Toda moléstia é de origem espiritual, razão por que há doentes e não doenças. E nós sabemos que a medicina terrena começou a compreender isso com o seu conceito da chamada moléstia psicossomática, ou seja, a doença do corpo tendo uma origem num estado desajustado da mente. Psicólogos, materialistas e mentores espirituais concordam plenamente na afirmativa de que a humanidade é constituída de mentes enfermas. Vamos lembrar o Espírito Emmanuel,
que nos esclarece que todos nós somos doentes em laboriosa restauração, simplesmente devido aos débitos contraídos em vidas anteriores. E ele, Emmanuel, nos acrescenta: todos nós somos enfermos pedindo alta. E para entender melhor esse mecanismo, como funciona essa dinâmica, vamos relembrar o espírito André Luiz, que lá no livro Sinal Verde, um excelente livro, vocês devem ter lido, quando mais avança a ciência médica, diz-nos André Luiz, mais compreende que o ódio, em forma de vingança, de condenação, de ressentimento, de inveja ou hostilidade, está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz para semelhantes calamidades da alma é especificamente o uso do perdão no veículo do amor. Vejamos, querido, percebamos então que amar o próximo como a si mesmo é um dos mais sábios conselhos médicos de todos os tempos. E o Evangelho de Jesus é também um código de medicina profilática, essa medicina que buscará a cura. Essa é a causa principal dos nossos males e enfermidades. As lesões do nosso corpo semimaterial, o perispírito, provocados não somente pelas tensões do perispírito, mas também quando nós agredimos fisicamente alguém, em casos extremos levando até a morte. O órgão atingido por nós vai ocasionar distúrbios nas nossas células para o próximo corpo. E nós vamos encarnar com as doenças orgânicas provocadas pelos nossos erros e abusos anteriores. Isso é a lei divina. O mesmo vai ocorrer quando provocamos ou somos provocados pelos vícios do álcool, por exemplo, do fumo, das drogas em geral. O sofrimento, enquanto consequência da enfermidade, longe de ser uma chamada desgraça ocasional, lembremos, tem uma função precisa nos planos da alma, como nos esclarece Emmanuel. Então, ele surge como uma função retificadora para os nossos desequilíbrios e as lesões existentes no corpo físico. Lá no livro Fonte Viva, o Espírito Emmanuel nos coloca o seguinte, abre aspas: o doente precisa envidar esforços para deixar de ser triste, desanimado, revoltado, doentio. Temos que nos renovar intimamente, mudar as disposições psíquicas. Senão, o remédio extremo pouco poderá fazer a nosso favor. Se houver melhoras do estado do doente, será preciso não regressar aos abusos anteriores, caso em que não haverá cura. E vamos lembrar o nosso querido mestre Kardec, que ele pontua lá no livro Céu e Inferno. Ele fala dos passos importantes para um efetivo afastamento do erro. Vamos lembrar. Kardec nos fala do arrependimento, da expiação, da reparação. Em suas palavras, arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Sabemos que o arrependimento ele suaviza as dificuldades da expiação, abrindo uma nova esperança, nos mostrando um caminho de reabilitação, de reparação. Contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação, segundo o mestre Kardec. E há uma mensagem que eu gosto muito, e me permita compartilhar com vocês, do espírito Joana de Ângeles, que está lá no livro O Lampadário Espírita, psicografado nosso querido Divaldo Franco. Então, eu gostaria de lembrar alguns trechos para estas nossas reflexões finais a respeito das moléstias orgânicas. Diz-nos Joana: por enquanto, estamos todos doentes
conduzindo conosco doenças aflitivas que nos apraz cultivar. Doentes, porque, perseverando no egoísmo, mantemos os germes destruidores que se chamam ira, vaidade, paixão. Doentes, porque nos comprazemos, quando feridos, em também ferir. Angustiados, desferir dados de mau humor, aflitos, espalhando inquietações. Somos doentes, porque, clareados pela fé nobre e pura, racional e dinâmica, a espraiar-se da doutrina espírita, povoamos a mente de sonhos ilusórios e esquecemos os deveres primaciais da sublimação interior com um firme propósito de melhoria incessante. E também nos diz Joana, doentes, porque conservamos azedume, cultivamos maledicências, atendemos apelos pouco dignificantes. Também doentes, porque não sabemos, enfermos e ignorantes que somos, aproveitar o tempo de que dispomos, valorizando as oportunidades que nos são oferecidas. Portamos doenças, sim, de variada nomenclatura. Por quê? Segundo Joana, amando, impomos condições ao amor. Amados, contaminamos de aflições quem nos ama. Servindo, desejamos servir como nos agrada. Servidos, alegamos ineficiência do serviço. Alegres, esperamos que todos se alegrem conosco. Tristes, gostamos que os demais participem da nossa tristeza, normalmente injustificável. E, nas alegrias e tristezas de outrem, atribuímos-nos o direito de viver a própria vida. Mensagem maravilhosa, irmãos. E sabemos que todos nós somos espíritos doentes, em tratamentos difíceis em muitos momentos, por agradar-nos a condição de felicidade, às vezes, que nos é uma tônica favorita. Isso é, quantos de nós que valorizamos o sofrimento? Todavia, vamos lembrar que Jesus é um médico divino e a sua doutrina é um medicamento eficaz de que devemos utilizar-se para buscar os resultados. Se, entretanto, no tumulto que nós estamos nos afligindo, houvermos perdido a oportunidade de ouvir as orientações de Jesus, vamos agradecer, solicitar aos amigos espirituais para que, através da prece, através da meditação, da busca da serenidade que está ao alcance de todos nós, nós assim estaremos nos fortalecendo, nos preparando para nos afastarmos de tudo aquilo que seja danoso, de tudo aquilo que seja nocivo à manutenção da nossa vida espiritual. Seja o que for que nós peçamos na prece, lembremos disso. Crede e obtereis, e concedido vos será o que pedires. São palavras também de Jesus que vamos encontrar lá em Marcos. Então, estas são as nossas palavras, as nossas reflexões para o dia de hoje. Fiquem em paz, compartilhem esta mensagem cristã, reflitamos e sempre lembremos da nossa responsabilidade individual pela manutenção da nossa saúde física e espiritual. Muita paz a todos nós.